Bem, meus amados irmãos, então nós estamos aqui hoje para tratar do nosso credo na quinta aula, né, aula de número 5, que vai tratar sobre as obras de Jesus Cristo, né? Gostaria de salientar, de colocar aqui que a morte de Jesus Cristo, né, a obra de Jesus Cristo é a parte central da nossa Bíblia. Por quê? Porque através dela nós fomos colocados, né, fomos reconciliados com o Pai, né? Então ela é a parte central da nossa Bíblia, é o pilar central da fé cristã. Então se a gente tirar ela, a gente rasga e perde o maior sentido da Bíblia, né, por assim dizer. Então eu gostaria de tratar primeiramente da morte de Jesus Cristo. Então a gente está tratando sobre a nossa declaração de fé, certo? Declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu gostaria de tratar agora sobre a morte de Jesus Cristo, uma das obras dele, né? Que é necessário que a gente entenda o quê? Que a morte de Jesus Cristo, ela não foi uma morte comum, uma morte como qualquer outra, né? Ela foi uma morte, né, incrivelmente importante, foi a morte mais importante da história da humanidade, né? Porque, como nós sabemos, através dele, da sua morte, nós fomos reconciliados novamente com o Pai, mas eu quero que você entenda que a morte dele não foi uma morte como a de Paulo, de Pedro, de Estevão, de Tiago, enfim, como a morte de qualquer um desses santos homens de Deus, né? Que foram importantes para o Evangelho de Jesus Cristo, na evangelização. Enfim, foram importantes. Não que a morte deles tenha sido uma morte desonrosa e sem valor nenhum. Claro que não. Foram mártires do Evangelho, né? A morte deles foi importante, né? Mas elas não saldou nossa dívida, por assim dizer. Já a morte de Jesus Cristo não. E é o que a gente vai tratar aqui, né, principalmente. Então, gostaria de trazer o assunto a morte vicária. O que é morte vicária? Morte vicário significa o quê? Substituto. Então, morte vicária é a morte substitutiva, certo? E isso não vem de agora que eu digo, não vem de Jesus, vem já de antes, né? Mas a gente tem que entender o valor de cada um. Então, vamos lá, né? A morte, a expiação, ela não aconteceu só com Jesus, ela acontece antes. Mas a gente vê a figura da expiação no Antigo Testamento como forma de holocaustos, de sacrifícios de animais, né? Então, existe uma diferença, né? No Antigo Testamento é com animais, já com o Novo é só uma vez o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? E eu quero que você entenda que o primeiro sacrifício ele acontece lá em Gênesis, né? Não fica claro, mas alguns estudiosos colocam lá em Gênesis 3,15 que quando, após a queda de Adão, eles se vestem, né, com plantas, sei lá, mas aí vem Deus e veste ele com peles de animais, certo? Então ele teve que matar um animal, né, para retirar a pele. Então aquela morte daquele animal foi a primeira expiação, por assim dizer, porque ele, Adão, era para ter morrido no lugar do animal, mas o animal morreu no lugar dele, certo? E aí tem a série de holocaustos, de sacrifícios, e aí isso fica mais regulamentado lá em Levítico, 7 primeiros capítulos, né? Sobre adoração, holocausto e tudo mais. Você vai encontrar nos primeiros 7 capítulos, né? Então vamos lá, né? Sobre a expiação. Expiação, na sistemática do Rodman Williams, é muito boa, ele vai colocar como significado de unidade, né? O significado bem antigo da palavra expiação é unidade. Então, como assim unidade? Existe uma unidade entre Deus e os homens, né? Era uma relação de amizade ali que existia. Mas a gente tem que entender que Deus ele foi lesado. Como assim? Não lesado de bobo, né? Lesado de que ele foi, né, prejudicado, por assim dizer. Prejudicado pela ação humana, pelo pecado do homem, né? Ele foi prejudicado. Então aquela relação de amizade, de unidade, foi quebrada ali. E não havia nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa relação, né? E Deus ele foi tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele veio a dar os meios para restabelecer essa unidade, essa amizade, para reaver essa amizade, né? Para você ver, o homem foi o protagonista da separação, Deus foi o protagonista da reconciliação, para você ver a bondade e o amor de Deus, né? Ele veio a estabelecer os meios como? Estabelecendo como o holocausto, como o sacrifício, né, pelos pecados e tudo mais. Aí no Novo Testamento a gente vai ver o amor maravilhoso de Jesus Cristo, né? Como assim a gente vai ver? Porque ele não só veio, eu vi isso em algum lugar, eu não sei se foi propriamente na Bíblia, eu peco em não trazer para os irmãos, mas eu gostaria de que você, ou foi numa sistemática, não lembro, mas eu gostaria de trazer essa frase, porque ela é maravilhosa. Eu acredito que foi na sistemática do Stanley Orton, né?
que diz o seguinte, que Deus ele é tão maravilhoso que ele não veio simplesmente a oferecer e dar os meios do ser humano entrar novamente em contato com ele, como ele também veio a ser esse meio de contato. Como? Através de Cristo Jesus. Deus, em Cristo Jesus, se entregou para reconciliar a humanidade novamente com Deus, para você ver o tamanho do amor. E eu gosto muito do versículo 10 do capítulo 4 de 1 João, que vai dizer o quê? Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e entregou o seu Filho pela propiciação pelos nossos pecados. Né? Glória a Deus. Então, a gente vai trazer agora, no Novo Testamento, da ineficácia daqueles sacrifícios que faziam de animais. A gente pode abrir lá em Hebreus 9, 22, para a gente entender um pouquinho. Hebreus 9, 22, que é necessário que a gente entenda isso. Né? 9, 22, que vai dizer o seguinte, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que existiam sacrifícios e por isso que foi necessário o sacrifício de Cristo Jesus, certo? E aí, salvo me engano, no capítulo 10 já, de Hebreus, versículo 4 vai dizer o seguinte, né? O que acontecia no Antigo Testamento? Sacrifício de animais, né? Aí vai dizer o que no Hebreus 10, 4? Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Né? Então é necessário que a gente entenda isso, né? Para compreender o sacrifício de Deus, né? de Deus em Jesus Cristo. Né? E o sacrifício dos bodes, eles, para você ver, eles eram constantemente estavam matando, sacrificando, e existia aquela impor mãos. Por quê? Não era simplesmente, tá só impondo as mãos, não. Aquilo ali era um simbolismo de que aquele animal estava no lugar do homem, né? Porque era o homem que era para ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Né? Mas então, o que é necessário entender? Que a expiação, né? Aquele sacrifício de bodes, né? E de touros, não ia aplacar a dívida que existia, que nós tínhamos com Deus. Era necessário o quê? Era necessário o sacrifício perfeito, o sacrifício do Cordeiro Imaculado e Santo. Quem é esse Cordeiro? A gente pode analisar isso em 1 Pedro 1,19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas o seguinte, eu vou ler já do 18, porque vai dar uma introdução legal. Né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, é mediante a morte vicária de Jesus Cristo, a morte substitutiva, que nós fomos reconciliados com o Pai. Com o nosso Pai Jesus, com o nosso Pai Deus, né? Através da morte de Jesus Cristo como Cordeiro Imaculado e Perfeito. Então, através da morte vicária de Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado e Perfeito, nós fomos colocados em reconciliação com o Pai. Né? Para você ver a importância, né, da morte de Jesus Cristo. Não foi uma morte comum. Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Foi a morte mais importante. Através da morte dele, nós somos salvos, né? Crendo logicamente, na morte dele. Né? Então, agora eu vou ir um pouquinho mais rápido para falar da ressurreição de Jesus Cristo e a ascensão dele. Então a gente tem que entender que a ressurreição e a ascensão é uma parte crucial, né, desse ensinamento, dessa doutrina das obras de Jesus Cristo. Por quê? Porque se simplesmente Jesus Cristo morre e não ressuscita, de nada teria valido. Ele simplesmente teria sido uma pessoa que ficou dizendo, eu sou filho de Deus, né, e eu vou tirar os pecados de todo mundo, né, porque eu vou morrer em sacrifício por todos e depois vou subir ao Pai Deus, né? E aí todo mundo vai ser perdoado. Beleza. Aí ele morre, massa. Né? Só que ele não ressuscita. De que valeu? De nada. De nada. Ele simplesmente foi um cara que falou umas coisas que não serviram de absolutamente nada. Então a gente tem que entender que a parte final é a parte da ascensão de Jesus Cristo. Quando ele ascende, né? Tendo como testemunha mais de 500 pessoas, né? Você vai poder perceber isso, se eu não me engano, é em 1 Coríntios 15, 5, 8, né? E aí você vai ver que ele tinha mais de 500 discípulos lá olhando a ascensão de Jesus Cristo junto ao Pai, né? Junto ao Pai. Então, a morte dele e a ascensão dele foram cruciais, né? Nessa obra vicária, porque se ele não ressuscita, de nada teria valido o sacrifício dele. Então, através da ressurreição dele, nós, né, realmente fomos
perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados. E eu gostaria de colocar, para entendermos que a expiação dele não foi limitada, mas foi ilimitada, ela atinge a todos. Basta que nós nos apossemos, né? Que nós aceitemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A gente vai ver que a expiação de Jesus Cristo foi ilimitada no capítulo 2, versículo 2 de 1 João. Que João, né, vai dizer o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Está falando dos apóstolos, dos discípulos de Deus. Aí depois ele continua, né? Vírgula, continua. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, né? Expiação ilimitada, né? Então, a gente percebe aqui a grandiosidade da obra de Jesus Cristo, né? O seu grande amor, que ele não veio somente a dar os meios, ele veio a ser esses meios. Eu gostaria de terminar também com uma outra frase que eu li, que diz o seguinte: Jesus Cristo, ele morreu por nós, e agora ele vive por nós, sentado à destra do Pai. E é com essa frase que eu gostaria de terminar. Eu gostaria que, se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilha, comenta, aí ativa as notificações, e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar grandemente a sua vida.